O manto do profeta se rasga nas mãos do rei, um símbolo profético da nação que está prestes a ser dividida. Diante de Saul, o primeiro rei de Israel, está Samuel, o homem que o ungiu, agora com o coração pesado e a voz carregada com a palavra final de Deus. Por que rejeitaste a palavra do Senhor? Também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. A esperança de um reino unido sob um líder escolhido se desfaz em desobediência e rebelião. Como Israel chegou a este ponto? E quem era este profeta, Samuel, com a autoridade para ungir e rejeitar o escolhido do Senhor? Para entender a autoridade daquele manto rasgado e a jornada do homem que serviu como a consciência de Israel em tempos turbulentos, precisamos voltar ao início. Há uma oração desesperada, feita nos degraus do tabernáculo em Siló, por uma mulher estéril, cujo coração estava partido. Nos dias turbulentos dos juízes, quando cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, vivia um homem chamado Elcana, que tinha 2 esposas, Penina, que lhe dava filhos, e Ana, a quem ele amava, mas que era estéril. Ano após ano, na peregrinação a Siló, onde estava a Arca da Aliança, Penina provocava Ana cruelmente por sua esterilidade. A angústia de Ana era tão profunda que ela chorava e não comia. Em um desses anos, ela derramou sua alma perante o Senhor no tabernáculo, com lágrimas silenciosas e um voto fervoroso. Se Deus lhe desse um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nenhuma navalha passaria sobre sua cabeça. Eli, o sumo sacerdote, a princípio a repreendeu, pensando que estivesse embriagada, mas, ao ouvir sua dor, a abençoou. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Deus ouviu. Ana concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, porque ao Senhor o pedi. Fiel ao seu voto, assim que o menino foi desmamado, provavelmente por volta dos 3 ou 4 anos, Ana o levou a Siló e o entregou aos cuidados de Eli para servir no tabernáculo. Sua oração de gratidão naquele dia é um dos cânticos mais belos do Antigo Testamento, profetizando sobre a soberania de Deus, que exalta os humildes e derruba os poderosos. O pequeno Samuel, vestido com uma estola de linho, ministrava perante o Senhor, crescendo na presença de Deus, enquanto os próprios filhos de Eli, Hofni e Finéias eram homens ímpios que desonravam o sacerdócio e desprezavam as ofertas do Senhor. Numa época em que a palavra do Senhor era de muita valia, não havia visão manifesta. Deus escolheu revelar-se não ao velho sacerdote, mas ao menino. Uma noite, enquanto Samuel dormia perto da Arca da Aliança, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Pensando ser Eli, correu até ele, mas o sacerdote disse que não o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli, percebendo que era o Senhor quem chamava, instruiu Samuel: vai-te deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou. A primeira mensagem profética de Samuel não foi de consolo, mas de juízo severo contra a casa de Eli, por causa da iniquidade de seus filhos e da negligência do pai em repreendê-los. Na manhã seguinte, com o coração pesado, o jovem Samuel relatou tudo a Eli, que resignadamente aceitou a palavra de Deus. Samuel crescia, e todo Israel reconhecia que ele era um profeta confirmado do Senhor. O juízo sobre a casa de Eli se cumpriu de forma trágica. Em batalha contra os filisteus, Hofni e Finéias foram mortos, e o pior de tudo, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi capturada pelo inimigo. Ao receber a notícia, o velho Eli caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. A glória havia se retirado de Israel. Os filisteus levaram a arca como troféu,
mas ela se tornou uma maldição para eles, derrubando seu ídolo Dagon e trazendo pragas sobre suas cidades. Após 7 meses de tormento, eles devolveram a arca a Israel. Foi um período sombrio, mas que preparou o caminho para a liderança de Samuel. Com a arca de volta, mas com a nação ainda espiritualmente distante, Samuel conclamou todo o Israel a se reunir em Mispá. Ali, ele os liderou em um ato nacional de arrependimento, jejum e confissão de pecados. Enquanto eles se humilhavam, os filisteus atacaram novamente, mas desta vez, Israel não confiou em sua própria força. Eles pediram a Samuel que clamasse ao Senhor por eles. Samuel ofereceu um sacrifício, e enquanto ele orava, Deus trovejou dos céus com grande estrondo sobre os filisteus, que foram derrotados fragorosamente. Samuel ergueu uma pedra memorial, chamando-a Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Durante toda a vida de Samuel como juiz, a mão do Senhor foi contra os filisteus, e houve paz. Mas quando Samuel envelheceu, a história ameaçou se repetir. Seus próprios filhos, nomeados juízes, não andaram em seus caminhos, mas se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Diante dessa falha e do desejo de serem como as outras nações, os anciãos de Israel vieram a Samuel com um pedido que partiu seu coração. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Era uma rejeição não apenas à liderança de Samuel, mas ao próprio Deus como rei de Israel. Samuel orou, e a resposta de Deus foi dolorosa, mas instrutiva. Ouve a voz do povo. Porquanto não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus permitiu que tivessem um rei, mas instruiu Samuel a adverti-los solenemente sobre o alto preço da monarquia. Impostos, serviço militar obrigatório, confisco de terras. Mesmo assim, o povo insistiu. Queriam um rei visível, um líder militar. Guiado por Deus, Samuel encontrou o homem que seria o primeiro rei, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, um jovem alto e de boa aparência. A unção foi feita em segredo e depois confirmada publicamente por sorteio. Saul começou bem, liderando Israel em vitórias militares sob o poder do Espírito de Deus. Mas o poder corrompeu seu coração. Em 2 ocasiões cruciais, Saul desobedeceu a ordens diretas de Deus transmitidas por Samuel. Primeiro, ofereceu um sacrifício antes da batalha, usurpando o papel sacerdotal por impaciência e medo. Samuel o repreendeu duramente. Procedeste neciamente. Já agora o teu reino não subsistirá. A segunda e fatal desobediência ocorreu na guerra contra os amalequitas. A ordem era clara: destruição total. Mas Saul, por ganância e desejo de agradar ao povo, poupou o rei Agag e o melhor do gado. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar seu pecado, dizendo que era para sacrificar ao Senhor. Foi nesse momento que ocorreu o gancho de nossa história. A resposta de Samuel é uma das declarações mais importantes sobre a natureza da verdadeira adoração. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. E veio a sentença final. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando Saul tentou segurar Samuel, rasgou a orla de seu manto, e Samuel profetizou que assim Deus havia rasgado o reino de Saul e o dado a outro, melhor do que ele. Samuel se afastou de Saul e nunca mais o viu em vida, mas seu coração chorava pelo rei caído. De luto por Saul, Samuel recebeu uma nova missão:
ir à casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei. Novamente, Deus o lembrou de não olhar para a aparência, mas para o coração. E após todos os filhos mais velhos serem rejeitados, foi chamado o caçula, Davi, o pastor de ovelhas. Samuel o ungiu, e o Espírito do Senhor se apossou do futuro rei. Samuel, o profeta fiel, havia cumprido sua missão mais crucial. Ele foi a ponte entre a era dos juízes e a era dos reis. O homem que ouviu a voz de Deus na infância e permaneceu fiel até o fim, ungindo os 2 primeiros reis de Israel e estabelecendo o padrão profético de chamar o poder real à responsabilidade diante de Deus. Sua morte foi lamentada por todo o Israel, reconhecendo que um pilar de integridade e uma voz direta de Deus havia se calado na terra. Se a história de Samuel, o profeta fiel que serviu como a consciência de uma nação, te inspirou, por favor, nos ajude a compartilhar estas lições de obediência e integridade. Deixe o seu like para que o YouTube mostre este vídeo a mais pessoas e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas jornadas bíblicas. A vida de Samuel abrange tantos papéis cruciais. Comente abaixo. Qual aspecto do ministério de Samuel mais te impressiona? Sua sensibilidade para ouvir a Deus desde criança, sua liderança como juiz ou sua coragem como profeta diante dos reis? E por fim, o mais importante, compartilhe este vídeo com sua família e amigos. A história de Samuel é um lembrete poderoso de que a obediência é melhor do que o sacrifício e que Deus busca corações que ouvem a sua voz. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.